Vamos começar aqui pela fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Essa fala no domingo, ontem, nesse evento, nessa manifestação pacífica na Avenida Paulista, foi vista por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro como um aceno à família Bolsonaro, ao próprio ex-presidente. Já por parte da base do governo Lula, essa fala teria sido interpretada como um passo decisivo de Tarcísio de Freitas para que ele concorra à presidência no ano que vem. E a sua avaliação qual é? Olha, Dani, a minha avaliação é que já está surtindo efeitos a essa visita do Tarcísio em Brasília. Ele se reuniu com o Hugo Motta, então eu acredito que ele não subiria no caminhão e falaria tudo o que ele falou de forma tão incisiva, em especial a favor da anistia, se não tivesse havido aí um alinhamento mínimo com o Hugo Motta. Lembrando que Hugo Motta e Tarcísio são do mesmo partido, né? Eles são do Republicanos. Então, eu espero, inclusive, que tenha havido, sim, conversas no sentido da anistia e que isso esteja muito próximo de ser pautado. Eu não acho que o Tarcísio teria sido tão incisivo se não tivesse essa certeza, sabe? É isso que eu acredito. E eu não vejo como um passo do Tarcísio para se lançar à presidência da República. Eu não acho que tenha sido esse discurso. Eu realmente acredito mesmo que ele está querendo colocar a pauta da anistia para frente, inclusive anistiar o presidente Bolsonaro, inclusive em relação às inelegibilidades. E aí, então, permitir que o presidente Jair Bolsonaro possa concorrer novamente no ano que vem. Inclusive, ele mesmo falou, né? Deixe que as pessoas sejam avaliadas nas urnas. Então, achei um discurso forte, incisivo, que eu ainda não tinha visto, né? O Tarcísio, inclusive, vinha sendo criticado pela sua postura não tão incisiva assim em defesa das nossas liberdades, em especial contra o ministro Alexandre de Moraes. Talvez a gente fale um pouco mais sobre isso mais na frente, então não quero me adiantar. Mas a gente percebeu uma mudança aí de tom do Tarcísio. Eu quero ouvir você a respeito da fala bastante contundente do pastor Silas Malafaia, que deixou muito claro que o caderno de sermões dele também foi apreendido pela polícia. E aí ele classificou esse episódio como uma perseguição religiosa. Você vê dessa maneira também? Olha, Dani, os fatos são os fatos. E os cadernos de oração do pastor foram apreendidos e também o seu passaporte. Então, isso o deixa impossibilitado de viajar para cumprir as suas agendas internacionais, que ele mesmo disse que tem. Enfim, quando foram apreendidos esses cadernos, ele estava voltando de Portugal, também numa missão. Então, foi inclusive neste momento que foram apreendidos os cadernos, o seu passaporte. Então, os fatos são os fatos. Independente de qual seja a intenção real de Alexandre de Moraes, hoje o pastor Silas Malafaia está impedido de cumprir integralmente o seu sacerdócio. Então, isso se configura sim como uma violação da liberdade religiosa do pastor. Isso é seríssimo, isso é gravíssimo. Começou com o pastor e quem diz que vai acabar com ele? Não vai acabar com ele. E fora isso, tem toda a questão dos vazamentos seletivos e da pesca probatória. Porque vejam só, o que eles queriam com os cadernos de oração do pastor? O que eles queriam com esse caderno? Com os cadernos, né? Inclusive, como o pastor disse, eles só iriam apreender um, depois que o policial entrou em contato lá com o chefe da Polícia Federal, não, manda apreender tudo. Gente, que absurdo! E fora isso, a questão dos vazamentos, que o pastor disse, só vazaram determinados áudios. E os áudios que mostram que o pastor também envia vídeos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não vazou. Então é realmente um processo, uma atuação judicial seletiva e independente das intenções do ministro, o que está acontecendo sim é uma violação à liberdade religiosa do pastor.